Café Belgrado. Amigo do Café Belgrado, 23 de agosto de 2024, este é mais um episódio de Preview by KTO, Café Belgrado. Hoje vamos falar sobre ele, hein? Sobre o Charlotte Hornets, o terceiro time que menos vitórias conseguiu ao longo da existência do Café Belgrado, hein? Esse é o critério, um critério aí que começa pelos times que mais sofreram a partir do momento em que o Café Belgrado passou a existir em 2017, de 2017 para cá. Quem venceu mais vai ficando para o fim. Quem venceu menos já vai entrando no preview agora. A NBA tá chegando, vai chegando de mansinho, se instalando como uma pulseira no nosso coração. Mas até lá, vamos mergulhar, vamos nos aprofundar, vamos nos dedicar profundamente a cada uma das 30 equipes da liga. Hoje é dia de falar. É muita equipe, hein, Gibas? É muita equipe. Hoje é dia de falar do time que era do Michael Jordan, Lucas. Mas será que não é mais? Tudo bem? Olá, Guilherme. Olá, amigos e amigas do Café Belgrado. Gibas, Charlotte Hornets, né? Que já teve outro nome aí no caminho também, Charlotte Bobcats. Hoje vamos mencionar rapidinho isso aí. Mas, Gibas, hoje, 23 de agosto, é um dos dias mais propícios para nascer um jogador de basquete, viu? Eita, Ó, que isso? olha só, aniversariantes de hoje, né? Falecido Kobe Bryant, por exemplo, 23 de agosto. Kobe Bean Bryant, Jeremy Lin, Yusuf Nurkic, Devin Vassell, PJ Washington, Joey Wieskamp, também é atual jogador de basquete, mas ninguém conhece, tá na NBA atualmente. Aí Seth Curry, que tá no Hornets, né? Então Seth Curry, não sei se eu tinha falado dele já. E aí mais um montão de jogadores. Tem ao todo 17 jogadores de NBA atuais ou do passado que nasceram, além de 5 de W. De W tem a atual J.C. Sheldon, que nasceu em 2000, continua jogando na W. Então assim, se você conhece alguém que nasceu 23 de agosto, né? Já pode aí de repente sugerir que essa pessoa seja um jogador de basquete, especificamente de NBA, tem muito espaço. Aqui hoje, Gibas, Charlotte Hornets, que na história do Café Belgrado conquistou apenas 222 vitórias, é a terceira equipe que menos venceu na era Café Belgrado, por isso está aqui aparecendo hoje. Para esse ano, KTO prevê uma melhora do Hornets e a gente vai tratar aqui durante esse episódio se isso vai acontecer ou não, se a gente acredita ou não nessa melhora do Charlotte Hornets, por que a gente acredita, por que a gente não acredita. Antes disso, Gibas, aquilo, né? Só pensamos naquilo. Modalidade. Dá moral para quem dá moral para o Café Belgrado. Ontem não tivemos podcast ao vivo, né? Não tivemos gravação de podcast pro feed, né? Então não lemos nenhum Pix Modalidade, porque ontem gravamos episódio para apoiadores. Daqui a pouco a gente fala mais sobre esse episódio. Então eu imagino, Guilherme, que tenhamos aí uma legião de Pix Modalidade para ler hoje. Quantos você acha que tem, Lucas? Vamos ver se você é bom de análise, reflexão. 6. 6? Vamos ver? Vamos ver se tem tudo isso mesmo? Vamos ver? Está pronto? Modalidade. Estamos no Lucas, déficit de vinheta aqui, porque já foram 2 vinhetas e nenhum Pix. O Wendel Rezende mandou um Pix pra gente, mas não mandou mensagem. O Wendel tá aqui no chat. Ô, Wendel, ele o que pode você quer dizer dizer com esse silêncio? o que ele queria que a gente comentasse. Eu não sei se ele mandou em alguma, mas eu olhei no nosso WhatsApp e não tinha. No nosso Insta também não tinha, né? Então diga aí, Wendel, se você... Que comentário você precisa que a gente responda, faça, leia. Mas já agradecemos de antemão o Pix que você nos mandou, viu? Muito obrigado. Você que está ouvindo depois do podcast, está ouvindo ao vivo, você pode pautar o debate. Podcast Belgrado. Fazendo o KK aqui para mostrar, Guilherme. Isso, podcastbelgrado@gmail.com é a chave. É a Genkidama, né? Podcastbelgrado@gmail.com essa é a chave Pix. Você pode mandar aí para qualquer valor que você mandar vira uma questão aqui no Café Belgrado, podcastbelgrado@gmail.com é a chave Pix, você pode mandar a questão no próprio corpo do e-mail. Faça como o Wendel Coelho, hein? O Wendel não chegou, viu, cara? Chegou só o Pix. Excelente, muito obrigado, mas não chegou a mensagem junto com o Pix. Se você puder
mandar aí no chat pra gente, a gente lê agora mesmo. O Gabriel de Maio mandou um bom dia, tesouros. Muito carinhoso. Eita. Muito obrigado, Valeu, Gabriel. Gabriel. Ó, Isso. salvo engano, o Gabriel Demais se tornou apoiador ontem do Café Belgrado, hein? Gabriel começou bem demais a sua. Maio com Y? De Maio com Y, isso mesmo. Foi isso mesmo, apoiador do Café Belgrado. Pô, demais. Grande hein? Gabriel, hein? Valeu demais. E o João Almeida, né? João Almeida falou: bom dia. Sou um fã jovem do Belgradão. Pô, que isso, João? Obrigado. Estou Espécie começando. Rara, hein? Espécie rara. Espécie rara? Isso é diferente. Estou começando a pensar meu TCC, jornalismo. Qual abordagem vocês acham legal sobre basquete? Ó, vou falar 2 ideias, o Lucas vai falar 2 ideias, hein? Não, eu não vou falar porque eu não tenho um background da área de educação, né? O Gibas vai falar 2 ideias, porque ele, Não, além mas de fala do background de basquete. ele foi professor, né? Fui Fez muito orientador, TCC, orientei. orientador. Me chama na DM. pós-doc. Se eu ler o seu projeto, vai ser o maior prazer. Eu tô parado, né? Então posso estar enferrujado, mas vou ter o maior prazer de ajudar. Pode mandar, ajudo a revisar, ajudo aí a falar que ponto que tá legal. De verdade mesmo, vai ser um prazer. Mas o que eu acho, né? Eu gosto muito de história, né? E como você trabalha na área do jornalismo, seria interessante mexer com fonte. Então dá uma olhada em jornais antigos e tal. Então eu sugeriria basquete nessa linha. Acho que tem muitas histórias boas para serem contadas nessa linha que ainda não foram e que o seu TCC pode no futuro ser lido por mais gente do que só ali a sua banca, porque de repente você pesca uma história do nosso passado aí e que ainda não foi contada sobre o nosso basquete. Nós temos um basquete muito glorioso e as fontes estão aí, cara. Então eu sugeriria ir nessa linha. Não ir, assim, eu entendo a vontade de falar daquilo que a gente mais gosta agora, sabe? Falar da NBA que tá acontecendo, das dinâmicas do jogo, tal. Isso é tudo muito legal. Mas eu acho que conferiria ao seu trabalho um espaço, te abriria portas, se você fosse com a mão na massa, buscar histórias que ainda não foram contadas. E, cara, vou ter o maior prazer de ajudar. Essa seria uma linha que eu sugeriria, né? E aí, assim, posso sugerir algumas dessas que eu acho que faltam ser contadas e a gente pode conversar na DM, manda uma DM que eu vou ter o maior prazer de conversar. Agora, se você não quiser, não, eu quero fazer alguma coisa do nosso tempo, da nossa história, eu queria ir a campo, entrevistar pessoas agora, ver movimentos, não sei que cidade que você tá, mas eu sugeriria algo relacionado ao basquete nacional, alguma coisa que de fato você consegue ir ao lugar, sabe? Na minha opinião, o que tem faltado muito na produção de conteúdo, jornalismo, coisas que tentam comentar o jogo, é gente que vai à fonte, né? Gente que vai ao lugar e busca histórias que não foram contadas ainda. Então, cada lugar vai ter sua limitação, né? Se você for de São Paulo, onde tem um monte de time de NBB, tem LBF, é mais fácil. Se você for de uma cidade do interior, dependendo da cidade, fica um pouco mais difícil. Se for do Rio de Janeiro, tem algumas coisas que dá para fazer. Então, mas eu sugeriria assim, se for no passado, contar uma história dessas, escolher uma boa, focar ali e fazer uma narrativa disso, é um material bem legal e tem fontes para isso, vários jornais já estão inclusive digitalizados, outros não, outros teria que ver na sua cidade, já tiver tido uma história boa, às vezes você consegue ir você mesmo no arquivo e conseguir coisas. Agora, se você tiver em um lugar que não tem tal, tem muita coisa pela internet que dá para pesquisar. Então, de um lado isso, do outro, ir a campo mesmo, né? Então, a minha sugestão seriam nessas linhas, mas para ser mais específico, chama na DM aí do Belgradão que a gente troca uma ideia, ou no Twitter lá, ou Guilherme Tadeu, ou no Belgradão, ou Café Belgrado, que a gente troca uma ideia sobre isso aí. Vai ser o maior prazer, velho, de verdade. Bom, me apaixonado por TCC, hein? Eu sou apaixonado por pesquisa e por basquete, cara. Então, o homem tocou em 2 assuntos aí incríveis. Lucas, o Wendel Rezende mandou uma mensagem aqui no chat. Eu falei do novo canal do CR7. O CR7 tem um canal agora? Não tô sabendo. Ele lançou um canal e no mesmo dia bateu 1 milhão de seguidores lá. Ele é youtuber agora? Youtuber, Caraca, eu perguntei quando o Belgradão vai fazer uma parceria com ele para ajudar ele a alavancar nesse começo. Pô, muito em breve, né? Até se você puder pedir para dar uma olhadinha na DM, né? Que a gente tá mandando Media Kit, né? A gente mandou muitos Media Kits aí nos últimos dias. Tem até o endereço aí, Gibas, que a gente recebeu.
Cara, o que o Café Belgrado tá se esforçando aí pra tentar crescer tá complicado, mas estamos na luta, né? A gente fica a gente abre assim o coração algumas vezes no ano de vamos passar umas vergonhas, né? Mas a gente nunca tá preparado para as vergonhas que a gente passa. Cara, cada dia é uma vergonha nova, né? Vergonhas inesperadas. Assim, a nossa vergonha é sempre surpreendente, né? Nunca Sempre. tem limites pra vergonha, né? Ela sempre tem Não um. tem. Sabe aquela do não a gente já tem, né? Ih, Nossa. Assim, impressionante. quem fala isso é porque não recebeu todos os tipos de não ainda. Cara, quando você recebe todos os tipos de não, você está sempre pronto pro próximo não, né? E, É. cara, você acha que tá, até que chega o próximo não, né? E é inacreditável. Você que tem uma empresa que é patrocinar o Café Belgrado, manda uma DM que nós vamos mandar o nosso Media Kit, hein? Tá bonito, hein? Tá bonito, tá expansivo. Valeu demais, hein? Valeu demais todo mundo que participou. São esses os pics do dia, viu, Ó, Lucas? 33 milhões de inscritos agora, o CR7, Gibas. A gente perdeu a chance de ajudar ele no. A gente não gravou ontem, né? É, nós temos 8 mil, então ele poderia ter 33 milhões e 8 mil. Né? Tem só 33 milhões. É Boa. isso. Ô, Lucas Petronco. É mais ou menos isso, mas vai além, velho. É além. Te machuca de outras maneiras, sabe? Você não acha que tá pronto pra receber essa humilhação que você supostamente acha que tá, entendeu? É isso. E depois de ter recebido, você pensa assim, humilhação a gente já sabe como é, aí vem outro jeito, cara. A humilhação não é padronizada, sabe? E tem níveis também. É isso. Vamos lá? Acabaram os Pix? Não chegou em 6, Acabaram. então? Não. Eita. Ó, vou Metade, botar né? aqui. Você acertou metade. Esse áudio tem que voltar aqui pro Café Belgrado, viu, Gibas? Esse áudio tem que voltar pro Café Belgrado. Gibas! Charlotte Hornets. Ano passado fez mais uma vez, né? Como já é praxe aqui na Era Café Belgrado, uma campanha ruim, né? Uma campanha triste, uma campanha que não alegra a sua bem vestida torcida, né? O Charlotte Hornets foram 21 vitórias ano passado. Na Era Café Belgrado, o Hornets não foi a playoff, a equipe que há mais tempo não vai em playoff na NBA. A última vez que foi em playoff foi em 2015, 16, não tinha Belgradão. A última vez que passou de uma primeira rodada de playoff foi em 2002, né? 2001, 2002. Então, assim, o Hornets teve uma campanha, não vou nem dizer errática, porque foi uma campanha errada mesmo, né, Gibas? Foi só coisa ruim mesmo na campanha do Hornets. Tem poucas memórias positivas do ano passado. Acho que a única, né, a confirmação de que o Brandon Miller é de fato um cara bem interessante para você ter no core do seu time. Ele não é Mbanyama. É óbvio que não é Mbanyama e nem seria, né, nem teria essa expectativa, mas foi uma boa escolha número 2 para o Hornets, tá? Foi uma escolha que o Hornets olha com, opa, fizemos bem aqui, né? Foi o 28º ataque, a 29ª defesa, ou seja, bem consistente dos dois lados da quadra, né, Gibas? Bem constante, pelo menos, bem ruim dos dois lados da quadra. E o Steve Clifford, que era o técnico, falou o seguinte: não dá mais, né? A pipa do vovô não sobe mais, não tenho mais Não dá 80. mais pra mim. Isso. Tenho 62 anos, não quero mais ser técnico do Hornets, mas quero um job, né? Me arranja um job que eu fico aqui na direção, fico no front office. E ele hoje é um conselheiro, Gibas. É um conselheiro do Hornets. Não foi a única mudança no Hornets, teve mudança também no staff da equipe, mas sobre o Steve Clifford, Gibas, uma parada meio triste, tá? Você lembra das passagens do Clifford pelo Hornets, não lembra? Cara, a gente sempre teve a impressão de ser um cara meio durão, assim, de criação de cultura, um cara que não é um estrategista, que o basquete dele nunca é o mais moderno, mas é um técnico considerado pela liga muito trabalhador, né? Agora, sim, isso tem mais a ver com o que a gente viu dele no Magic do que no Hornets, né?
Ele foi técnico do Hornets no último ano de Bobcats ainda, aí depois pegou alguns anos de Hornets, né, com Kemba Walker e tal. Aí veio pro Magic depois e recentemente voltou pro Hornets, mas assim, a gente tá falando aqui, faz tempão que o Hornets sequer vai pra playoff, sempre campanhas de média para fraca e tal. Gibas, ele é o técnico com mais vitórias da história da franquia. Que isso, então, cara? assim, Peraí. Então, assim, o Hornets precisa se Nossa. reinventar e não é de agora, né? É de muito tempo. Ele não é o quem tem a melhor média, mas ele é o que tem maior número de vitórias. E assim, a melhor média tem um técnico que tem mais vitórias do que derrota na história da franquia. E aí tem outro que tem, tipo, em 400 jogos tem 4 vitórias a mais do que derrotas, né? Então dá para contar como técnico de 50%. O restante dos técnicos da franquia viram o time perder mais do que ganhar, né? Então, assim, Gibas precisa, né, de um choque mesmo, né? De uma mudança completa, robusta e organizacional. E assim, Michael Jordan saiu no começo da temporada passada. No final da temporada passada chegou GM novo, para essa temporada técnico novo. Parece que é agora, né, Gibas? É mais um momento assim, não, agora as coisas vão mudar. Eu fiquei meio transtornado com essa informação, né? Cara, a gente tem que lembrar que quando a gente começou o Café Belgrado, ele era o técnico do Hornets, mas um pouquinho depois, eles passaram por um técnico que todo episódio eu falava assim, esse cara não é um técnico sério, né? Eu usava muito essa expressão no momento em que havia esperança sobre o Hornets, né? O Hornets não vence uma série de playoff desde 2002. E, cara, não é como se antes disso era grande coisa mesmo, né? O Charlotte, não sei se você queria falar disso ou não, mas o Hornets muda de nome, vai para um lado, vai para o outro, né? Faz uma verdadeira confusão. Mas é mais ou menos estabelecido, né? Esse Hornets que nós estamos falando aqui é aquele que vira Bobcats e que depois vira Hornets. E... ele era Hornets, aí foi para New Orleans, e aí depois de um tempo criaram o Charlotte Bobcats, e aí o New Orleans depois de um tempo fala, não quero mais o nome Hornets, vira Pelicans, e aí o Hornets fala, não, então eu quero meu Hornets de volta, e aí o Hornets absorve a história do passado e a história a partir do Bobcats. Isso, Então tem quando a gente tá fazendo três aninhos né? ali, 3 aninhos que não teve a franquia com nenhum nome, aí depois voltou com o Bobcats e depois voltou com o Hornets. Quando a gente está falando desse histórico, a gente não está a gente está considerando esse movimento já, a gente não está esmiuçando, tá? A gente já conta como esse processo. E o fato é que essas cores, embora muito simpáticas, embora tenha estampado múltiplos bonés aí pelo Brasil, né? Quem não teve. Minha primeira camisa, né? Foi do Charlotte Hornets, acho que eu já contei essa aqui. E minha primeira camisa de NBA. Apesar dessa simpatia imensa por uma abelhinha ultra carismática, cara, ela significou ao longo da sua história muita derrota, né? Um time bastante triste, embora carismático. Me parece. É por isso que mudaram, né? Antes a Vespinha lá era feliz, né? A atual Vespinha é puta. Olha como é o logo. Que Vespinha sobrevive a tantos anos de derrota, cara. Olha o logo do Hornets. Vê como a Vespinha tá puta, velho. É isso. E acho que, inclusive, assim, a gente tá vivendo na moda, né? Uma retomada dos 90, né? Assim como uma década atrás eram os 80 que voltavam, né? Sim. A moda hoje olha muito para os 90 como ref, né? E acho que, como diz o Gabriel Barbosa aí no chat, um salve pro Firu que tá no chat também. O bonés e jaquetas do Hornets são totalmente antenados com a moda do nosso tempo, né? Por quê? Porque a gente tá revivendo os 90 agora, né? E o Charlotte Hornets é intrinsecamente ligado à estética NBA 90, né, cara? Faz sentido que o time volte às suas origens. E quais são suas origens, Lucas? Perder bastante, mas perder de maneira carismática, né? Então, acho que eles estão muito próximos ao que eles sempre foram, Lucas. Rapidinho sobre a moda do Hornets, né? Você não pode ser uma pessoa discreta e meter uma jaqueta do Hornets, né? É uma jaqueta de quem quer chegar chegando, né? Você quer ser discreto e usar uma jaqueta de NBA? Brooklyn Nets, né?
Agora o Hornets você chega chegando, né? E Gibas, então tem essa audácia, né? Já na franquia, né? No íntimo da franquia tem a audácia de ser Hornets. Mas Gibas, para esse ano, por que pode de fato estar mudando, né? O cenário todo? Como eu falei, né? Michael Jordan saiu da franquia, né, vendeu a franquia e é dono novo. Em março foi anunciado um novo GM, né, um vice de operações de basquete, que é dentro do ambiente do Hornets, é a pessoa que toma, né, o cargo responsável por tomar as decisões relacionadas ao basquete. E veio o Jason Peterson, viu, Gibas? Desculpa, Jeff Peterson, ele tem só 35 anos, um cara mais jovem que a gente, provavelmente tem um belo MBA aí, Gibas, da gestão esportiva, né? Vamos ficar atento para ver se a gente consegue assumir esse tipo de papel. Ele passou 4 anos e meio no front office do Brooklyn, ele teve envolvido nas negociações todas relacionadas a Kevin Durant, James Harden chegando e indo embora, Kyrie Irving chegando e indo embora. Não estava nessa do Michael Bridges indo embora, né? Mas estava no Michael Bridges chegando. Então, assim, é um cara muito novo, com vivência de NBA já, e que pensa diferente. É a primeira, pelo menos assim, pensa diferente do que o Hornets vinha atuando, né? E a primeira mudança, a primeira troca que ele se envolve, né? É uma troca que, na teoria, não precisava o Hornets se envolver. Tava lá negociando o Klay Thompson com o Dallas, estava lá negociando o Denver Nuggets cuidando das suas finanças, estava lá o Golden State querendo saber o que fazia, e ele se meteu Ih, rapaz, o Gustavo mesmo virou armando caos no chat aqui, hein, Gibas? Isso, um salve aí pros amigos do Toco TV na casa. É isso. E aí, Gibas, o Hornets, então, se mete nessa troca e mostra, assim, é um cartão de visita do Jeff Peterson, né, de, olha, agora a gente aproveita essas oportunidades, né, e se mete em troca que não necessariamente a gente precisava estar envolvido. O Jeff Peterson tinha interesse no Josh Green, é um jogador que o Dallas tinha se antecipado, feito uma renovação antes dele se valorizar ou não, né, diferente do que fez com o Jalen Brunson antes. Então, assim, num contrato controlado, eles falaram, pô, que a gente quer se meter nisso aí, né, absorver o salário de Red Jackson, receber o Josh Green para o Dallas poder fazer suas outras movimentações, né, pegou umas escolhinhas ainda, você adicionou um talento que você queria, né, no Josh Green, e ainda conseguiu adicionar umas escolhinhas de segunda rodada, tá bom demais, né? Você mostrou inventividade, você mostrou tá antenado, mostrou tino para negócio, né? E o Hornets não é necessariamente aquela franquia que você vai limpar o cap e dizer, não, daqui a 3 anos eu assino um cara foda, né? O Hornets não tem esse histórico de conseguir esse tipo de negociação, né? Então viu no Josh Green um jogador que eles queriam, tem espaço no elenco para botar ele para jogar, né, para aproveitar o que ele pode oferecer, e tá dentro da timeline da franquia, né, dos seus principais jogadores, LaMelo, Brandon Miller, Mark Williams, né. Então, assim, achei movimentação interessante. Outra coisa super importante do time nessa off-season, Gibas, foi garantir o seu técnico. E eles foram buscar também um cara muito novo, o Charles Lee. Mais novo que a gente. Mais novo que a gente também, 39 anos. Acho que ele faz 40 esse ano, Charles Lee. Faz em novembro. Então ele é da nossa geração, né? A gente, LeBron, Charles Lee, turma de 84 na casa, né? Turma de 84 causando, armando, né? Vários 84 bem posicionados no mundo da NBA, né, Gibas? Um ainda o maior jogador de todos os tempos em pontuação, em carreira, um técnico da NBA, 2 podcasts aqui do Café Belgrado, né? Geração 84 forte. Se pegar a média aí, porra, imagina quantos milhões a gente já fez juntos, né? E títulos, né? E títulos, né? O Charles Lee, por exemplo, contribui com 2. Ele era assistente do Coach Bud desde a época do Hawks, né? Então e foi lá que ele conheceu o Jeff Peterson. O Jeff Peterson também teve na sua formação passagem pelo front office do Hawks, trabalharam juntos lá então. E aí o Charles Lee acompanha o Coach Bud para o Bucks, é campeão lá. A partir desse ano ele se torna então muito cobiçado, participa de algumas entrevistas para a posição de técnico,
vira o principal assistente do Mazzulla na temporada 23-24, né? Ele vai pro Boston, quando o Boston tinha perdido basicamente todo mundo, né? Antes do Mazzulla assumir. O Mazzulla assume, não tem tempo de formar a comissão. No segundo ano de Mazzulla, primeiro o cara que eles vão atrás é o Charles Lee, é o top assistant, né, do Boston no ano passado, mais uma vez campeão. Então, assim, ele traz esse histórico de, olha, ele é acostumado com vitória, né? Esse cara aqui é acostumado com vencer jogos, ainda não como head coach, mas onde ele esteve, o time vencia, né? Venceu muito no Hawks, do Coach Bud venceu muito por lá, acima das expectativas, inclusive, venceu muito no Bucks, venceu muito no Boston. Então, assim, esse histórico de técnicos que sempre perdem, né? Ele não quer ter. Então, fico muito curioso para ver quais vão ser os próximos passos desse Hornets, Gibas, porque tem, a partir de agora, né, um front office com gente jovem, sabe, que pensa um pouquinho em oportunidades que as novas tendências da NBA dão. Assim, então, você pode pescar um jogador jovem sem precisar gastar cap, sem precisar gastar... Sem oferecer um super contrato, né, via free agency, sem precisar fazer uma troca que envolva os seus assets futuros, né? Talvez ele não seja o seu jovem dos sonhos, mas é um cara que você consegue pegar. Ao mesmo tempo que tem no elenco alguns desses também, né, que os seus melhores anos estão pela frente. Acho que ainda falta adulto no elenco, a gente vai já falar de rotação, vai já falar de... Claro, Guilherme, fica à vontade. Um tema sobre os times essa parte do front office, o extra-quadra que pode ajudar, Lucas, é você não ter o maior jogador de basquete da história tomando decisões do ponto de vista técnico, né? Assim, é um pouco engraçado, mas o Michael Jordan, ele não é uma figura pequena nas decisões que o Hornets tomou nos últimos tempos. A gente sabe que é difícil você colocar nas costas dele todas as coisas ruins que o Hornets fez desde a chegada do Michael Jordan, porque seriam muitas, né? Mas o fato é que ele era, em muitas das situações, ativo e a sua opinião importa. O fato da opinião do Michael Jordan importar, cara, me parece uma coisa que pesa um pouco a mão em decisões. Ele é o dono do time, ele decide quem é o GM, ele decide quem é... Não é sozinho, existia um conselho, existia um grupo de donos, enfim, mas ele estava no dia a dia. Você disse que ele era responsável, por exemplo, por escolha de draft, às vezes o Frank Kaminsky, por exemplo, né? O Jordan queria muito o Frank Kaminsky. Não só isso, como ele também tinha uma prática de estar presente nos treinamentos e, em algumas situações, humilhar os seus atletas, né? A relação, por exemplo, que vaza das conversas dele com o Brandon Miller são impagáveis, eu acho fascinante, mas tudo bem não ter isso mais, sabe? Eu acho que é uma coisa que o Jordan vendeu o Hornets, a venda foi aprovada ano passado, só era um movimento que parecia que ia acontecer até antes, demorou um pouquinho. Acho que mal não faz, sabe? Eu acho que o Michael Jordan vai gastar o dinheiro dele com outra coisa, e ele não merece, pela sua história, ficar preso a um time tão derrotado, né? É uma pena que ele não tenha sido um dono vitorioso, é uma franquia do seu estado, uma franquia de um estado de basquete universitário, sobretudo, que tem dificuldade de ser o time do estado, porque ele não compete, enquanto o resto do estado todo é muito bom em basquete, né? O estado é muito bem sucedido em tudo que joga no basquete universitário, e o time de NBA é horroroso, né? Então, é o estado que tem Duke, North Carolina State, Wake Forest, e enquadra no time de profissional, não consegue dar o passo para ser sequer competitivo, né? Então acho que entre outras, eu falei algumas das mais famosas. Então acho que cientificizar um pouco, tirar um pouco o feeling do ex-jogador, ainda que seja o maior jogador de todos os tempos, ou o segundo, depende do gosto do ouvinte, faz bem, sabe? Acho que é um movimento também importante para uma ruptura da mística pela chegada da experiência, ainda que experiência jovem, mas a experiência enquadra, né? Assim, a explicação dos fenômenos da natureza pelo ponto de vista
desmagificado, para usar uma expressão sociológica, né? Tirar um pouco, desencantar um pouco a visão, sabe, do feeling e dar um pouco mais de... Acho que os processos todos do Hornets caminharam para isso, Lucas, pelo menos no primeiro olhar, a impressão que dá é um pouco essa, né? Se meter em negociação que não é sua, o caminho que você vai tomar no draft, a troca de técnico, eu acho que é bem simbólico isso também, né? Um técnico jovem, que estava sendo disputado por múltiplas equipes, por que ao selecionar quem poderia concorrer à sua vaga, o Charles Lee foi selecionado por tantos times, né? Por que ele estava ali? Provavelmente existe uma leitura sobre o seu tamanho na NBA que é muito positiva no momento. Se ele não tinha conseguido nenhum trampo ainda, estava parecendo que estava bem próximo de conseguir. Então, nesse sentido, sabe, Lucas? Acho que é uma mudança de movimento de como olhar, que talvez a figura do Michael Jordan seja um símbolo, não é o motivo pelo qual, mas um símbolo. Gibas, e de elenco, tem pouca mudança, foi pouco turnover, foi pouca novidade, né, que vem da última temporada para essa, assim, de saídas, o jogador que mais tem carreira da NBA dos que saíram, né, foi o Davi Bertans, então acho que isso fala muito, né, sobre as saídas. Esse é o Pokusevski, viu, Gibas? Quem achava aí que o Pokusevski ia finalmente brilhar na NBA porque estava no Hornets, não aconteceu. Foi partizano, foi? Triste, pouco peso, né? Pouco peso, salve. Teve gente que acreditou muito no Pokusevski, viu? E então, assim, não saíram jogadores de peso. Na trade deadline até saíram, né? Saiu o Terry Rozier, saiu o PJ Washington, mas da galera que o Jeff Peterson, como é que eu posso dizer, herdou, o time vai basicamente voltar, né? Vai voltar o LaMelo, vai voltar o Miles Bridges, vai voltar o Seth Curry, o Trey Mann, Cody Martin, o Micic, né, que chegou na trade deadline, Brandon Miller, Nick Richards, Nick Smith Jr., Grant Williams e Mark Williams. São jogadores, a maioria deles com salários de médio e longo prazo, então não tem uma perspectiva do Hornets, assim, dos próximos anos ter espaço na folha para atrair um grande free agent, né? Mas são contratos assim bem razoáveis, no sentido de que se eu quisesse criar espaço para trazer alguém via troca ou assinando, né, se eu conseguir convencer alguém, é possível também. Então, assim, de cap o Hornets não é uma equipe condenada, tá? E aí, Gibas, de chegadas, né, falei já do Josh Green, falei só do Josh Green, né? O Red Jackson que chegou e saiu, né? Foi uma chegada só, um salve que ele veio dar. E o time trouxe, eu falei, né? Me parece um time que falta adulto, né? E eles pegaram o jogador que, quando ele foi contratado, não é meme, apareceu, Hornets contratou o Taj Gibson. Eu fiquei na dúvida se era para ser do staff ou o jogador. Nem fiquei na dúvida, eu tinha certeza que era player development, né? Que ele estava sendo contratado. Mas não, né? Porque só quem contratar de Gibson é o Tibbs, velho. E o Thibodeau não tá no Hornets, né? Então, que porra é essa, né? Mas, de fato, é um time que carece de adulto, né? A referência de experiência do time é o Micic, né? E o Micic acabou de chegar no Hornets, acabou de chegar na NBA e não é tão velho assim também, né? Então, é um time muito jovem, né? LaMelo e Miles Bridges são os caras que estão mais tempo por ali. Miles Bridges, eu imagino que o Hornets não pensa como uma figura acolhedora, uma figura de referência para os jovens jogadores. Tem o Seth Curry também, né? Que tem muito a ver com a cidade, enfim. O pai dele comenta lá os jogos desde sempre. Nascido e criado por lá, né? Mas, enfim, não é um jogador de muita ascendência na NBA, né? Não teve em tantas batalhas de playoff e tal. Então acho que faz sentido o Taj Gibson chegar como presença veterana de vestiário. E mais uma contestável escolha do Hornets, né? Mais uma surpreendente, digamos assim, né? Fora da caixa, né? Muitas vezes o fora da caixa do Hornets significa fora da NBA até. Fora da lógica, né? Isso, mas o Hornets escolheu o Tidjane Salon num draft que não tinha muitas certezas, né?
sequer tinha muitas apostas, né? Era um draft assim visto com muito desdém, com muita irreverência, né, pelos front offices, visto com muito distanciamento, né, do futuro das equipes, o que você pegaria nesse draft, né? Eles pegaram um projeto francês, um dos mais jovens, que tem cara de projeto. O basquete me parece também ser projetado mais para frente. Mas, Gibas, gosto do que vejo no Tidjane Salaün. Acho que foi uma aposta válida, bem válida para o Hornets, né? Um time que ainda é meio experimental nesse momento, né? Então, Gibas, falando sobre todo esse elenco, sobre toda essa possível rotação, onde é que tá o Hornets na NBA hoje, hein? Eu gostei, assim, eu falei, de fato, as escolhas do Hornets, elas são muito frustrantes, mas os caminhos, né, que o Hornets tomou, mas esse draft especificamente eu gostei, e eu lembro que gostei na live já, né, não gostei depois de ter visto. Assim, o Tidjane Salaün era todo mundo, assim, os perfis, né, de draft falavam, muito verde ainda. Cara, botou ele contra os outros caras na Summer League, ele parecia igual a eles. Assim, não tava ali, tava no nível de que pode evoluir. Era de fato uma classe que muita gente tem um longo caminho a percorrer. A gente defende aqui no Café Belgrado que o draft é só o começo. Claro que faz sentido você escolher um prospect com condição de ser um bom jogador, mas é agora que ele vai dizer, né? Agora que ele vai ter a oportunidade, é uma escolha alta pra caramba, escolha 6, né, cara? O Brasil nunca teve uma escolha 6 no draft, nunca, em nenhum momento da sua história. E o Salaün, ele é um jogador que, assim, não passou perto de ser citado para estar nas Olimpíadas da seleção da França, que ainda teve no mesmo draft 2 jogadores que também não passaram perto, né? Esse é o tamanho do que a França costuma fazer, né? Acho que o trabalho que tem costumado fazer nos últimos tempos, acho que esse trabalho do Hornets de reconfiguração da própria ideia de como formar um elenco é de médio e longo prazo. O time tem algumas questões para lidar. Acho que tem umas questões bem objetivas, assim, né, Lucas? Por exemplo, o que esse time pensa da sua ideia de franquia? Eles olham e assim, mudou tudo, tá? Então a gente não sabe mesmo o que o front office, o que o Charles Lee pensam para o LaMelo Ball e o Brandon Miller. A gente não sabe. Uma coisa é o que eles dizem, inclusive, e outra coisa é o que eles vão fazer. É possível que eles olhem para esses 2 jogadores e falem, bom, é aqui que nós vamos reconstruir nosso projeto, esses são os 2 nomes, a diretoria anterior fez tudo errado, mas aqui eles acertaram e nós vamos com eles até o final? Ou, na verdade, eles têm uma conversa entre eles que diz assim, cara, você tá ligado que nós não vamos lugar nenhum com esses 2 aqui, né? Assim, a gente conhece eles, mas não vamos, mas nós não vamos poder falar isso nunca. Então nós vamos botar minuto para esses caras vão fazer número, e nós vamos fazer uma baita troca botando eles na parada. A gente não sabe, realmente a gente não tem ideia, porque os caras que estão assumindo agora o projeto não escolheram os caras que estão aí. Eles escolheram o Salaün, né? O Brandon Miller é parte desse movimento, né? Ele pega no meio do caminho. Eu imagino que quando eles foram buscar o Charles Lee, desculpa, a ideia de conversar com o Charles Lee foi, vamos afinar aqui, né? O que você pensa do nosso time. E acho que a escolha do Salaün, acho que tem um pouco a ver com a ausência de pressa. Acho que ela sinaliza a ausência de pressa. Nós vamos com calma, nós vamos ver o que nós temos à nossa disposição. Então, colocando isso e vendo os outros movimentos que o time tem, e, cara, não tem nem assim a outra opção, né? Qual seria a outra opção? Ser competitivo com esse time? Não parece possível, né? Realmente não parece possível. Então, Lucas, assim, me parece que diferente daquele Charlotte Hornets que a gente se acostumou a ver com o Clifford e também com o Borrego, né? De Kemba, depois de Rozier, enfim, até antes, né, do Al Jefferson. Esse não vai ser um time que vai ter perigo de conseguir coisas, sabe? De conseguir se meter num play-in e atrapalhar. Vamos lembrar o que o Hornets fazia nas off-seasons, né? Vamos perder o Kemba Walker, que era o nosso cara que botava a gente em condição de tentar uma coisa. Vamos trazer o Rozier, né? Pagando bem para ele. Vamos
reforçar agora, estamos com dinheiro, vamos trazer o Gordon Hayward, né? Teve muita contusão, mas, pô, jogava bem, né? Ganha jogo, não sei o quê. Vamos draftar o P.J. Washington, um cara um pouco mais pronto, né? Que vai ganhar jogo. Então, assim, o Hornets sempre pensou no curto prazo, né? O Hornets sempre pensou na era Café Belgrado, né? Como é que a gente ganha 4 ou 5 jogos a mais esse ano do que a gente ganhou ano passado, né? E me parece agora que essa não é necessariamente a ideia, né? Essa off-season foi bem notório isso. O Hornets não fez movimentos que comprometam o futuro da franquia, né? Que comprometam o cap. O que eles fizeram, né? De fato, né? De notório, Josh Green e a renovação do Miles Bridges. A gente lamenta, né? Que eles insistam no Miles Bridges. Mas o Miles Bridges é um jogador bem quisto, no elenco, inclusive. No mundo da NBA, a gente viu muito jogador dando boas-vindas de volta para ele, né? Quando ele voltou da suspensão. E talvez o Hornets tenha pensado, vamos renovar aqui. Se a gente tivesse renovado, se não tivesse tido problema, a gente está pagando o máximo para ele. Mas como ele foi esse babaca, a gente está renovando aqui por 25 milhões ao ano, mais ou menos. Na primeira oportunidade a gente troca, né? Na primeira oportunidade a gente troca. Essa pode ser a visão do front office do Hornets nesse momento. Mas é o que o time tem para pôr em quadra, Gibas. LaMelo, Brandon Miller, Miles Bridges. Chegou ano passado o Grant Williams, mais uma movimentação dessa vamos trazer esse cara que sabe vencer jogo, né? E Mark Williams. Esses são os jogadores que eu imagino que sejam a rotação. É a rotação mais cara do Hornets para botar em quadra, é a rotação que eu imagino que deve acontecer, na teoria pelo menos. Segunda unidade, tem o Mitchell, tem o Nick Smith Jr., que em certo momento foi cotado para ser top 5 do draft do ano passado, acabou sobrando bastante para o Hornets. Teve alguns bons momentos na temporada passada, a maioria dos momentos não foram tão bons. Tem o Josh Green que chegou, tem o Cody Martin, que é o irmão gêmeo do Caleb Martin. Tem o Nick Richards, né? Um pivôzão assim, 5 durão, né? Gosto dele. Muita gente gosta dele. É o Nick Pancadão. Gosto de chamar de Nick Pancadão, Gibas. Trey Mann, aí mais fundo do banco, né? Seth Curry, aí o TJ Salão, né? Vamos ver que tipo de espaço ele vai ter na rotação desde já. E de repente um Taj Gibson, veio também o Diabaté nessa off-season. Enfim, Gibas, não é exatamente um elenco pululando, né, com jogadores que podem pegar um All-NBA, que podem pegar um All-Star, que podem dar um grande salto, né? Tem poucos trunfos, né? Que tipos de trunfos você vê nesse elenco, Gibas? Pô, acho que tem 2 jogadores que podem estar entre os melhores da sua posição na liga num prazo assim, relativamente médio até, né? O LaMelo tem muita questão de lesão, mas ele influencia no jogo. Novidade esse ano no LaMelo, hein? Vai usar uma proteção no tornozelo, né? Ele foi apresentado ao conceito de botinha, né? E acho que o Brandon Miller dá muita pinta de jogadoraço, né? Assim, a gente não sabe ainda, mas o ano dele foi bem especial, cara. O ano de calor do Brandon Miller foi bem especial. É um jogador de uma posição difícil da NBA, em que os melhores jogadores da posição estão se aposentando, tá? Kawhi, Paul George, são os caras que dominaram essa posição aí por anos. Kevin Durant Quer não é avisar bem pra essa eles que eles posição. estão se aposentando, porque o Paul George acabou de assinar 5 anos, não foi? Não, tá, não estão se aposentando, mas estão passando os 35, né? Okay. Então, acho que ele tá numa timeline aí que eu não vejo grandes nomes ali dessa posição com 25, dos 25 aos 30, sabe? Acho que é uma posição... Eu Boston? Não, mas os caras são os campeões da liga, velho. Os caras são simplesmente... Os dois são do mesmo time e são campeões da liga. E aí, me fala outros, assim, que são dessa posição, que estão disponíveis. Disponíveis não, né? Que estão aí pra jogo, então... É difícil, cara, com essa característica física, desse tamanhão, e com capacidade de criação de drible, cara... Ele é massa. E eles estão numa situação... Esse cara é um cara bem interessante. Eu acho que é uma posição carente, né? Não a posição a palavra, mas a função, né? A capacidade de criar com a altura que ele tem e com handling, jogo de 1 contra 1, arremesso
sabe jogar pique, cara, eu acho que é um cara pra gente ficar bem atento. Então, esses são os dois trunfos, né, Lucas? Dois jogadores que tem cacife. Não é um absurdo falar que os dois podem ser dos melhores da sua posição nos próximos anos, daqui 3, 4 anos, sabe? E, cara, isso é um trunfo, porque a gente falou do Detroit aqui, a gente tem que forçar muito pra falar isso do Cade, ignorando muita coisa. Aqui tem dois desses já, entende? Eu acho que o maior trunfo é esse. Outro trunfo interessante, Lucas, acho que é o técnico. A gente tem que... O Charles Lee, a gente não conhece o trabalho individual do Charles Lee, não tem como a gente conhecer o trabalho de assistente, né? É sempre injusto falar de assistente do ponto de vista do conhecimento pelo trabalho anterior. Agora, o que a gente sabe ele trabalha para bons técnicos e que joga com sistemas muito modernos. Ele estava nesse time do Boston que dominou tudo, e o principal, ele tem o perfil dos melhores técnicos dos últimos tempos, que são esses que eram assistentes de time muito competitivo e fazem a transição, como fez Mazzulla, como fez Hardy, entre outros, né? Citei dois aqui que vieram dessa... Mike D'Antoni. Citei dois que vieram do Celtics, né? Mas assim, ele é um perfil de técnico que tem dado muito certo na liga, então acho que é um baita trabalho. Uma baita aposta, assim, uma aposta muito, muito coerente, muito correta. De resto, Lucas, não tem mais trunfo nenhum, né? Realmente você não tem, é um time sem trunfos, para além desses. Acho que talvez o GM também, sabe? Acho que a ideia do staff novo, né? A ideia do management novo, esse time sem bagagem, talvez esse seja um trunfo, né? Você chega sem a responsabilidade, assim, o Hornets é o time que está mais tempo sem a playoff, mas esses caras não vão carregar esse peso que os últimos trabalhos carregavam, né? Você era o técnico há 8 anos e não ia para playoff, você era o dono há um tempão e não ia para playoff, né? Então, e você que estava tentando isso, né? Então você carrega essa bagagem, né? Mas esses novos funcionários, né, não carregam isso, né, e me parece que as movimentações são pensadas, mais uma vez, assim, né, para o médio e longo prazo. Questões para essa temporada, acho que vai se impor em algum momento, assim, como proceder com o TJ Salão, né, como proceder com o Brandon Miller e LaMelo Ball, né, juntos, como é que eles vão jogar, né, quem é que vai ter predominantemente as ações. O LaMelo não necessariamente é um armador que domina as posses, o LaMelo é um cara que a bola corre muito, né, ele jogou ao lado de outros ball handlers, né, os melhores momentos do Hornets com o LaMelo estava jogando ao lado do Rozier e do Gordon Hayward muitas vezes, né. Então acho que dá para jogar bem os dois juntos, mas como é que vai ser essa hierarquia? O LaMelo tem mais tempo de NBA, o Brandon Miller tem mais tempo de jogo na última temporada, né? Então vai ser interessante ver esse tipo de harmonia, e a rotação como um todo, né? São jogadores competentes, né? Os Williams que o time tem, os jovens, né, laterais, né, o Josh Green, Cody Martin, o Nick Richards é um cara competente. Um dos Williams, o Grant Williams, ele tem a peculiaridade de depois que ele sai do time, o time dispara, né? Então tem essa chavezinha. É ótimo ter no time, né? É muito bom ter ele no time, sobretudo na hora de você trocar. Lembrando, os dois últimos finalistas da NBA eram equipes dele. Que só chegaram à final depois de dispensar o Grant. Não, mas o Grant Williams participou de outra final também, mas não foi campeão. Mas assim, tem jogadores, né, que são jogadores legítimos da NBA, né, Gibas? E isso no leste às vezes é um diferencial, né? Você ter um número de jogadores que você bota em quadro e você fala, né, esses caras são NBA, isso pode de repente te colocar numa briga por play-in, né, Gibas? Então isso é muito perigoso, dependendo do tipo de plano que tem o Hornets. Vamos projetar daqui a pouquinho, Gibas, isso de vitórias, de o que a KTO pensa, o que o Cassinho pensa, né, do Hornets. Mas antes eu queria comentar algo que falei lá no começo do episódio, né? Lançamos ontem um episódio exclusivo para apoiadores, cafébelgrado.com.br, você pode se tornar um apoiador por lá, chamado, o episódio de ontem é o Beabá
das ações ofensivas, né? Faz parte de uma série chamada Beabá da NBA, onde a gente trata de termos que a gente usa muito aqui nos podcasts, trata de regras da NBA, trata de... A gente costuma falar que é a série mais reflexiva do Café Belgrado, né? Porque a gente reflete muito sobre como é jogado hoje na NBA em relação ao que já foi jogado no passado. E a gente tratou nesse episódio de ontem das ações ofensivas, né, de como é que os times chegam jogando, né, quais são as principais ações de iniciação de ataque, quais as ideias por trás da jogada de pick and roll, né, tivemos que gastar muito tempo para falar de pick and roll, porque são muitos tipos, né, de pick and roll que você pode jogar na NBA, por que é importante, quais times se dão melhor com quais tipos de ações ofensivas, né? Então foi um episódio muito gostoso de fazer. Queria convidar quem já apoia o Café Belgrado a ouvir esse episódio. Essa série dialoga muito, né, com quem gosta do Café Belgrado, porque a gente trata muito do que a gente fala aqui nesses episódios, muitas vezes de passagem, e ao mesmo tempo a gente reflete coisas assim que quando a gente pensa, né? Vamos falar hoje de salary cap, vamos falar hoje de o último beabá da NBA, o penúltimo, na verdade, né, foi sobre as funções de um ball handler na NBA, né, como é que se evoluiu essa posição de armador na NBA. Então, assim, a gente acaba chegando em muitos assuntos, em conclusões ou em reflexões que a gente não esperava, né. Então, é uma série que tem sido muito elogiada por quem acompanha o Café Belgrado há muito tempo. Se você gosta do Café Belgrado, considere se tornar um apoiador para ter acesso a essa série e muitas outras, né? Outras séries de outros estilos, mas essa está sendo bem legal de fazer. Fizemos 4 episódios já de julho para cá. Algo a acrescentar, Gibas, do Beabá da NBA? Cara, é um ensaio nosso de uma coisa que a gente quer se dedicar, né, nos próximos tempos aí, é de discutir mais um jogo, de uma perspectiva mais de... Eu não quero usar a palavra educacional, porque eu acho que não é bem isso, mas formativa, acho que formativa tudo bem, assim, que é para além de discutir e fazer isso que a gente faz aqui, que é um podcast, né, a gente nunca vai ser do palestrismo, assim, né, não é a nossa perspectiva, mas é de entrar assim numas áreas assim, de, cara, isso que a gente está conversando, tal, que a gente não explicou direito porque não deu tempo, e porque a dinâmica de podcast é outra coisa mesmo, lá a gente vai se aprofundar, lá a gente vai entrar em detalhes. Então isso a gente já faz um pouquinho lá no começo dessa série, com a questão da posição dos drafts. Era o draft foi o primeiro? Não, o cap, né? Primeiro foi noções de salary cap, isso. Aí a depois segunda tivemos... posição, isso. O playmaker, né, que é uma posição base para essa discussão toda, e aí a gente já entra mais nessa perspectiva. Acho que os dois últimos são bem nessa linha, e em breve vai vir novidades nessa área, hein, essencialmente aí para quem gosta muito do Café Belgrado. A gente vai trabalhar com algumas novidades. Essa semana que vem a coisa vai estar mais bem desenhada e a gente vai levar até vocês, mas vamos fazer coisas juntos ainda aí. Para quem gosta dessa parte de formação, de continuar desenvolvendo conhecimento sobre o basquete, estamos trabalhando nessas perspectivas, viu? Isso. O último episódio foi o beabá dos analytics, né? Como é que o analytics influenciou o jogo da NBA, né? Que tipo de... O que são, né? Muitas vezes o que são esses analytics que a gente tanto fala, né? Mesmo quem está aqui há bastante tempo no Café Belgrado, às vezes não consegue diferenciar um do outro, né? Então, assim, a série tem sido bem elogiada mesmo por pessoas que apoiam o Café Belgrado há muito tempo. Então fiquem atentos aí a tudo que a gente faz nessa área e considere, né? Se você nunca apoiou o Café Belgrado, considere se tornar um apoiador do Belgradão. Recebemos um apoio, Guiba, extremamente estético de Bruno Galiza. Ele fez um apoio emocionante no Belgradão, hein? Então, muito obrigado, Galiza. E ontem, Gibas, de ontem para hoje apareceram apoiadores, né? Kaique com Y, hein? Kaique ousado. O Gabriel Meio, que mandou já um pix hoje, o Rodrigo Ávila e o Guilherme Politre. Muito obrigado por vocês que apoiam o Café Belgrado. Episódio para apoiador, chamou apoiador. Venha você também ser apoiador do Belgradão. Precisamos muito do apoio de vocês. Vocês não têm noção de como o Café Belgrado está numa fase daquelas, viu? E é uma daquelas onde a gente bota entre aspas, que as aspas são muito significativas, viu, Gibas?
É isso aí, muito obrigado. Fica o convite, cafébelgrado.com.br. Ó, vou repetir, hein? cafébelgrado.com.br. Você acessa esse endereço. Com R$ 12 você já desbloqueia todo o conteúdo que existe no Café Belgrado, de áudio, de vídeo, etc, né? Com 23 você vem para o nosso grupo no Telegram. E a gente tem uma terceira camada, que é o de 50, que em breve vai ter novidades exclusivas para o de 50, hein? Se você é de Eita. 50 já, a gente tem um grupo que é de 50 já. Hoje em dia, o grupo de 50 só é de 50 porque vai dar uma moral pro Belgradão. Ó, eu quero dar uma moral a mais aqui. Agora não, agora vai ter coisa para vocês, hein? Fiquem atentos aí que estamos reestruturando o nosso plano para ter melhores condições ainda para quem gosta muito do Café Belgrado. Então tem essas 3 camadas, a gente divulga as duas mais comuns, porque elas são aquelas que tinha diferencial, né? A partir do 23, você já tinha acesso a tudo. Em breve vai vir uma novidade aí que é para quem é mais de 50. Vou trazer para vocês em breve, hein? Prometo. Tem a ver com o que a gente estava conversando aqui. Gibas, o Hornets é olhado pelo Cassinho, né? O Cassinho olha para o Hornets olha para o Cassinho, eles se encaram e o Cassinho bate o martelo e diz: olha, vocês vão melhorar. Essa temporada passada, o Lamelo jogou só 22 jogos, Brandon Miller era novato, Steve Clifford estava cansado, mas vocês vão melhorar com parcimônia. É isso que pensa o Cassinho, e coloca uma linha de 29 vitórias e meia, seriam 9 vitórias a mais, né? Para ir no over, seriam 9 vitórias a mais do que no último ano. As mudanças no elenco foram essas que a gente falou, não foram significativas. Mudanças no front office foram sim significativas. Tenho a tendência a chegar já falando minha opinião, Gibas, mas queria te ouvir primeiro nessa. Queria deixar você dar o primeiro ataque aqui nesse número que o Cassinho colocou. 29 vitórias e meia, considerando tudo que a gente considera de Conferência Leste, né? Aliás, os times do Leste mostrando que realmente ganham menos, né, do que os times do Oeste. Os 3 primeiros aqui do Belgradão vindos do Leste, o 4º também vai ser do Leste. Gibas, ataque esse número do Cassinho, 29.5. Bom tamanho? Você vai no over, vai no under? Como É é que um você bom pensa? tamanho, mas eu vou no under. Eu acho que é difícil ter de onde tirar essas vitórias aí. Ainda que, como a gente tenha discutido aqui na situação do Pistons, tem umas vitórias que você ganha meio por default, assim, né? Pô, ganhei um jogo aqui, nem sabia que ia ganhar, fui obrigado a ganhar esse jogo. É uma conferência que tem 7 equipes que vão ganhar mais jogos do que parecem possíveis. Mas, cara, um dos melhores jogadores do time tem muito problema de lesão. Acho que tem caminho para eles fazerem mais trocas em breve. E acho, sobretudo, que o time é fraco, assim, né? O time tem poucas soluções. Meu maior medo, Lucas, é o efeito Charles Lee ser parecido com o efeito Hardy. Harden? Meu medo é ele achar soluções, assim, o time joga dinâmico, bonito pra caramba. Aí começa, sei lá, primeiros 20 jogos o time ganhou 12. Fala, caralho, como que eles conseguiram isso? Meu medo é esse, sabe? Mas acho que é under. Vou no under aqui, não vou pipocar não. Under. Poxa, velho, eu tava achando que você ia no over pra poder ir no under. Isso aqui é diferente, velho. Quando a gente tá junto, as coisas boas acontecem, velho. Quando a gente tá junto, a gente acertou 14 de 18, né? Isso aconteceu no passado, mas você sabe que eu sou um lamelista, né? E eu sou um lamelista desesclarecido, né? Sou um lamelista até contra a minha própria vontade e tendo a achar que o Charles Lee é bom, sabe? De cara vai ser bom. Agora, é um time que ainda precisa daquela estrela jovem que vai fazer sentido ter Brandon Miller e Lamelo ainda, sabe? Eu acho que ainda falta para esse Hornets dar o salto, ainda precisa de um cara que seja muito bom para eu construir ao redor. E acho que o Hornets não tem muita alternativa para conseguir esse cara, a não ser via draft, sabe? Não é como o KC que conseguiu o Shea, porque tinha o Paul George para trocar, que conseguiu outras peças, porque tinha o Chris Paul para trocar, que tinha o Russell Westbrook para trocar. Então, acho difícil que não seja via draft, né? Então, tendo a achar
que o front office é esperto o suficiente para saber que tem que ser via draft. Dito isso, mais uma vez, 2 times vão para play-in e a gente olha para esses times e fala, esses times são bem fracos, né? E ainda tem nesse pensamento, né, pela frente, Toronto Raptors, Chicago Bulls e Atlanta Hawks. E dos 3 eu tenho mais ou menos a ideia que eu tenho do Hornets de que não é improvável um cenário onde esses times ganhem, né? Mas eu vou aqui, é um time jovem, é um técnico jovem, é um front office jovem, o adulto é o Taj Gibson. Vou de under com você nessa, Gibas. Relutei, mas vou de under. Se errarmos, erraremos juntos. Mas é saudável para o Hornets 28 vitórias esse ano, sabe? 27 vitórias, 26. Legal, pô. Ganhou mais do que no ano passado, um passinho para frente, uma escolhinha boa de draft. Dá certo assim. Vamos de under, Charlotte. Fica tranquila. O último ano aí que a gente vai fecha no under. No ano que vem a gente vem de over. Givas, também aí um dessalve, né? Um dessalve para Miles Bridges. Quero que ele se foda. Quero que perca. Givas, a gente tem outras responsabilidades aqui, né? Além de amassar uma boa bet. Uma grande. Além de amassar a bet, além de dizer, KTO.com, melhor lugar para fazer sua bet. Vai no under, porque o Belgradão fechou junto no under. Até agora temos Pistons under 25.5, Wizards, até um pouquinho de vergonha de falar isso, over 21,5. Tanto eu como o Givas, over no Wizards, um pouquinho de vergonha para admitir. Hornets, os 2 under. Então, assim, até agora 100% de aproveitamento, né? Pelo menos eu em relação ao Givas. Não estamos separados, né? Então, assim, melhor lugar para fazer essa bet, KTO.com. Mas temos aqui uma responsabilidade grande, que é comparar essas equipes da NBA com apps, né? Com basicamente soluções do nosso dia a dia, né? Tivemos aqui já responsabilidade com Wizards e Pistons e não vamos fugir à responsabilidade, temos que comparar o Hornets com algum app, seja para smartphone, para tablet ou até mesmo para computador, coisas do passado, né? Programas direcionados a computadores. Gibas, se o Hornets fosse um app, que app seria? Lucas, eu tava tentando pensar em coisas assim, muito... Assim, vou falar primeiro, né, as 2 opções que eu pensei, né? Não é nenhuma dessas, tá? Eu descartei, mas eu pensei muito em Google Wave e Google Buzz, né? Quem vai se lembrar? Não sei se as pessoas se lembram. Acho difícil que as pessoas se lembrem, porque realmente foi bastante esquecível, mas foram alternativas aí que a Google tentou, né, para trazer nessas coisas que eles fazem, né, o Gmail e tal, eles tentavam conectar tudo e tal, tinha sempre... Posso fazer um pequeno comentário sobre isso? Perfeito, Gibas, perfeito. Eu também pensei em apps beta. Tipo assim, eu tento isso aqui, não deu. Aí eu tento aqui, vou mudar um pouquinho. Pensei em muita coisa beta, tá? Produto não pronto. E assim, os 2 eu descartei porque eu falei, cara, ontem eu já fui muito nessa linha de já descontinuados, né? Sim. E tentei trazer uma experiência pessoal, né? E é também um pouco injusto com o público, né? A gente só trazer coisa que eles não conhecem. Eles não usaram. Não usaram. Ou se usaram, pô. Vou trazer aqui, agora vai ficar restrita, né? A experiência. Sim. Porque é muito localizado, é da marca do meu celular. Então, por quê? O que eu pensei? É um aplicativo que eu não escolhi ter, veio junto. Certo. Perfeito? E, cara, é inacreditável a dor de cabeça que me dá, porque ele se mete em qualquer coisa que eu queira fazer e me irrita profundamente. Embora seja aparentemente muito bonito, tal qual o Hornets. É um tal de Samsung Bixby.
Eu odeio essa porra de Samsung Bixby. Eu não quero que você me ajude É tipo em a nada. Alexa da Eu Samsung, não- isso? Exato. Eu não quero que você me ajude a baixar o volume do meu fone. Eu não quero que você atenda a minha ligação para mim durante uma gravação. Eu não quero que você tire foto do meu filho. Eu não quero. Eu quero que você fique quieto, Samsung Bixby. Puta que pariu. Mas é bem bonitinho, velho. Ok. E assim, tem muito a ver, Gibas, muito a ver. Bem colorido também, né? Já tive Samsung em algum momento, eu acho que o último Samsung que eu tive tinha Maluco, essa que porra. raiva que eu tenho de Samsung Bixby, velho. E o próprio nome, né? Pô, precisamos de um nome concorrente com a Alexa. Vamos botar Bixby, né? Que porra é Bixby, velho? O que é o Hornets, né? Tem muito a ver, Gibas. Muito obrigado por essa reflexão. Também, olha só como a gente tá alinhado, Gibas. Ainda bem que eu fui junto com você no Under. Também fui por um caminho, pensei em coisas beta, né? Também desisti. E também fui por um caminho de coisas indesejadas. Só que um viés um pouquinho diferente. Sabe quando você está num Windows e você vai, sei lá, vai ver a hora, alguma coisa assim, e você bota o mouse em cima e de repente aparece um widget, né? Não sei que porra é o widget, mas aparece um widget para cima assim e vem um monte de notícia. Eu peguei especificamente aqui um de notícia, sabe? E essa parada é meio maldita porque ele tem acesso ao que você pesquisa, ao que você assiste, ao que você olha. Tô ligado o que é isso, tô ligado. Então vem o widget, sobe assim e fala coisa do tipo: daqui a uma semana começa Only Murders in the Building, sabe? Eles avisam isso. Vai ter no Disney Plus Only Murders in the Building, né? Ou então o técnico Tite está hospitalizado, né? Ou então o Hugo fez uma defesaça, sabe? Mas no meio disso aparecem uns 8 notícias que eu não queria ter visto de jeito nenhum. E mais importante, eu não queria ter visto nenhuma dessas notícias, porque mesmo que eu clique, elas estão me atrapalhando, porque eu estava vendo a hora, ou eu queria ver o calendário justamente porque eu estou atrasado em outra coisa, sabe? Então acho que o Hornets tem essa faceta, né? O Hornets, ele olha como eu tenho um Lamelo, sabe? Fica olhando para mim que eu tenho um Lamelo. Olha, eu tenho o Brandon Miller. Abelhinha, ó. O Brandon Miller acha que o Paul George é o melhor jogador de todos os tempos. Você não quer clicar para ler essa notícia, sabe? Olha, o Hornet tem o Miles Bridges. Ele de novo, ele tá sendo acusado. Olha, mostrou que ele é mais babaca ainda agora. Clica para ver isso aqui, sabe? Então o Hornet ele fica nessa, chamando a sua atenção quando você já está procurando justamente outra coisa, né? Então o widget casou muito a nossa ideia, velho. Casou muito. Mostra que a gente não é o público-alvo do Hornets hoje, né, Guilherme? Se o Hornets quiser o Café Belgrado, se o Hornets quiser o Café Belgrado, eles têm que mudar tudo que eles estão fazendo, né? E pode ser que eles estejam agora, né? Com o Jeff Peterson, com o Charles Lee, de repente uma outra com a proteção no tornozelo do Lamelo Ball, né? Com o Brandon Miller de repente se tornando um dos melhores da posição, um cara, sei lá, para rivalizar com o Tatum de repente, por que não, né? Um cara para pensar em acabou a fábrica de talentos dos Estados Unidos, né? Pô, quem sabe o Brandon Miller seja, né? Um cara que daqui a 4 anos a gente esteja falando bem diferente sobre ele, né? Então, há esperança, sabe? Eu acho que é um pouquinho além do Pistons, o Hornets. Está um pouquinho além também na KTO, 29 vitórias e meia não é um número irrelevante, é uma portinha para 30. Eu falava aqui, né, o Suns não tá tão longe assim o episódio do Suns não, viu? O Suns ganhou muito, teve até a melhor campanha da NBA durante a era Café Belgrado, mas não tá tão longe assim, porque justamente o Suns, eu falava que vamos conquistar lá a 30ª, né? Vamos chegar em lá a 30ª para ser um novo patamar da franquia. E o Hornets tem como flertar com isso, né? O Cassinho já olha e fala, tá flertando, né, com 30 vitórias, então seria próximo a uma briga por play-in, especialmente no leste, mas Gibas, um aninho a mais e aí sim, né, uma pebada valendo, porque o Hornets não teve tantas essas pebadas valendo, né? Você vai ver Mark Williams foi escolha 11, você vai ver, sei lá, o Salão agora foi escolha 6, né? O Hornets teve 22 jogos do Lamelo,
podia ter sido uma escolha 2, podia ter sido uma escolha 1, né? Mas era um time que estava muito focado em outras coisas. O Kaminsky foi uma escolha 9, né? Então o Hornets ficou muito tempo escolhendo ali naquela zona que não necessariamente te muda de patamar, né? Lucas. Então acho que o Hornets tem um caminho aí nos próximos anos. Vamos ver se eles conseguem trilhar. Você, essa voz aí, Gibas, é porque chegou um Pix, velho. Chegou Pix e chegou Eita. Pix pede passagem. Família Café Belgrado, fala família Café Belgrado. Modalidade. Mandem um abraço para minha namorada Amanda Machado. Estou tentando fazê-la gostar de basquete. Go Charlotte! Da paixão. Uma modalidade que tem que voltar, gente. A gente tá em 2024, é o ano do amor. É o ano até do poliamor, o ano do amor de todos os tipos. Então, mandem mensagem pro seu amor. Gibas, bota a entonação diferente aí, porque é um Pix da paixão. Pô. Ser torcedor do Charlotte. Lucas, estamos com o tempo adiantado, hein? Ok. Ser torcedor do Charlotte é osso. Todo ano a gente cria esperança que em janeiro já são pulverizados. Bora para mais uma temporada. Ó, eu acho que você deveria aproveitar que você tá trazendo a sua namorada pra NBA, escolhe um time bom com ela pra ela poder curtir vitórias, velho. E aí você torce pro Hornets, entendeu? Não bota ela nessa barca de torcer Tá, com você. entendi. Você continua no Hornets, mas não bota ela junto nessa barca furada, não. Bota ela num time bom. Tem vários ainda, a gente vai falar de todos aqui. A hora que chegar num que você achar que combina aí com o aplicativo que ela gosta, você já pega essa, fechou? Fica essa dica aí, viu? Qual Amanda, o nome, Gibas, de quem mandou pra Amanda? Homenagem o pra Amanda? Eutime, acho que eu não falei mesmo. Né? O Eutime de Freitas, sempre com a gente aí. Valeu, Eutime e Amanda, vocês são um casal aí para os outros casais ficarem com inveja de vocês. É, isso aí. Eutime, muito obrigado. E ó, não bota ela pra torcer pro Hornets, não bota essa pressão nela, tá? Deixa ela escolher o time, ajuda ela a ser feliz no basquete, velho. Lê o próximo aí, Gibas. Próximo Pix modalidade. Tem mais um e é um Pix cavalar, viu, Lucas? Cavalar. Eu falei pensando que tinha acabado. Pix Cavalar. modalidade. O Marcos Miranda mandou um Pix extremamente asteric para dizer o seguinte: Caboclo cai bem nesse Hornets. Se não, vocês como GM tentariam alguém esse ano para levar o time aos playoffs? Marcos, eu não. Assim, eu acho que eles precisam outras coisas. Inclusive, acho que o Caboclo ajuda mesmo esse time. Por isso que e acho que esse time está precisando de cultura, compromisso e ruindade, sabe? Eu acho que esse time iria muito bem num projetinho de tanking, dando espaço para quem tem ali já. Acho que o Caboclo é para time que já está competindo, sabe? Então eu não iria nessa linha, né? Desejo uma equipe melhor para o Caboclo. Agora, dito isso tudo, só tem esse time criando o Caboclo? Tem que ir. Mas assim, acho que o ideal para ele seria uma situação mais competitiva. O que você acha, Lucas? Acho que o Hornets tem que esperar uma oportunidade boa de mercado, Gibas. Tipo assim, não vou deixar a vontade de eu ter tal jogador bloquear a possibilidade de eu me aproveitar bem aqui, né? Então, usar cap para absorver bons contratos, absorver assets de draft, conseguir trocar o Miles Bridges. Ele tem um salário bom para atrair jogador, né? Então, deixa vir via draft, via oportunidade. Tá bom, pô. Vamos ver o que o Brandon Miller e Lamelo podem fazer juntos. Acho que pode ser bem legal, inclusive. É isso. Quero ver o Salão, quero ver o Nick Smith Jr. Tem gente jovem ali, interessante. Tem destaque final? Gibas, o destaque final tem que ser, né? Pedir apoio, cafébelgrado.com.br, se torne apoiador. Daqui a 5 minutos começa o draft da Liga de Fantasy que eu tô participando lá com os amigos do Giannis, viu? Então tô bem animado, tô com escolha 4, quero saber se vai sobrar pra mim o Kit ou o Luca, ou o Shea, né? Mas acho que o Shea não sobra. Então assim, se torna apoiador do Café Belgrado, de preferência vem fazer parte da nossa vida no Giannis, o grupo institucional de apoio negando o nosso inimigo, o sono. Você tem destaque final, Guilherme? Eu quero sublinhar aí o que o Lucas falou, cafébelgrado.com.br. Assine aí um Belgradão, pô. Conteúdo de sobra, experiências de sobra. Entra aí, cafébelgrado.com.br, que você vai ver tudo que você tem acesso e em breve muito mais. Valeu!
Forte abraço e a gente se vê. É o rap, hein?